amor cobrindo a multidão de pecados e aflitos, perdoando as mágoas profundas do coração. Só o amor nos convida à renovação, tirando o vazio da alma, da eterna insatisfação. A caridade, a fonte viva de nossa motivação. Sejam todos bem-vindos. Vamos elevar nosso pensamento, serenar nossa mente, se desligar de todos os problemas, todas as dificuldades por que passamos. E vamos sentir o ambiente que foi preparado pela espiritualidade maior, os nossos mentores, agradecendo a Deus pela oportunidade de todos nós estarmos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, todo mal. Que assim seja. Hoje nós vamos ter a palestra da nossa companheira da casa, a Madá. Honrar pai e mãe. É do Evangelho, né? Bom, boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a Deus, a Jesus e à espiritualidade benfeitora por essa oportunidade. Agradecer a Isabel, o Eduardo, né? Uma pessoa tão querida, né? Que todos nós adoramos ele, né? E hoje, o tema que nós vamos estudar, né, é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai pai e mãe. E, segundo Divaldo Pereira Franco, a gente vai estar falando de um assunto que ninguém tem coragem de falar, que é o respeito aos nossos pais, né? Vamos falar também de algumas verdades bem antigas, de um assunto que é muito oportuno para os dias de hoje, onde nós vivemos uma crise de valores morais, e que ouve-se até falar que os dias das famílias estão contados. Então, para dar início, nós vamos voltar bem lá atrás, no tempo de Moisés. E Moisés, quando ele faz o seu recolhimento no Monte Sinai, e mediunicamente ele recebe o Decálogo, que são os 10 mandamentos da lei de Deus, justamente o 5º mandamento, ele vem mediar esse Decálogo. Ele mostra para a gente uma posição muito importante do que está acima e também do que está abaixo. E o 5º mandamento, recebido por Moisés, nos diz: honrai a teu pai e a tua mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que vosso Deus vos dará. É bom a gente
lembrar que o povo daquela época era um povo ainda muito hostil, rude, violento, e eles não tinham, assim, nenhum conhecimento da vida futura, ou seja, da vida espiritual. Então, naquela época, Moisés anunciou àqueles peregrinos que estavam ali já há tanto tempo, aguardando um lugar na terra, que se eles honrassem pai e mãe, né, então ele anunciou uma promessa, que se eles honrassem pai e mãe, eles iam receber um lugar na terra. E aí Kardec, ele dedica o capítulo 14º, né, do Evangelho, sobre esse mesmo assunto. E ele anuncia da mesma forma, honrar pai e mãe, mas não é a terra que ele promete o céu. E aí nós vamos refletir essa ação, né, em relação aos nossos pais. O que é honrar esse pai e essa mãe? Será que a nossa atitude é realmente essa? E aí Kardec, ele traz também um outro enunciado, que é o da visão espírita, que se honrarmos, quer dizer, que se honrarmos pai e mãe, nós vamos receber um lugar, né, em outras instâncias, ou seja, em outras encarnações. E Kardec também propõe a gente, quer dizer, ele nos diz que não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe, né? Mas o termo honrai encerra um dever a mais, que é o da piedade filial. A piedade, ela é um sentimento que aproxima muito do amor. Então, com isso, Deus quis mostrar que ao amor nós devemos acrescentar a atenção, a benevolência, a condescendência, de cumprir-se para com esses pais, de um modo geral, tudo o que se promete ao próximo. Então, se ao próximo nós devemos ser caridosos, condescendentes e benevolentes, então nós vamos multiplicar isso infinitas vezes mais quando nós falamos de nossos pais, né? E será que nós fazemos isso? Dizem ainda os espíritos que as provas mais rudes são sempre sinais de um final de provas, né? Quando essas são aceitas com pensamento em Deus. E aí, nós vamos fazer alguns questionamentos. Nos é dado saber por que eu tenho esse pai e por que eu tenho essa mãe? Por que eu sou o filho do meio? Por que eu sou o primeiro? Por que eu sou o último? Não. Porque essa ordem, ela guarda alguns mistérios, né? Que é, quando a gente se propõe, né, a maternidade e a paternidade, você está se aproximando, né, do Criador, né? Você está dando vazão, você está dando oportunidade de uma reencarnação. Então, como anunciou Moisés, lá atrás, nós estamos prometendo algo a partir do momento que essa relação se estabelece. E lá atrás, Moisés, ele prometeu a terra. E aí, hoje, nós vamos perguntar, onde é essa terra?
É um lugar, é uma riqueza, é uma joia? Será que é alguma coisa disso? Não, né? Essa promessa que se estabelece é uma promessa de crescimento, é uma promessa de evolução, muitas vezes uma promessa de perdão, né? E quanto tempo levou para que nessa encarnação houvesse esse exato encontro, né? Então, levou muito tempo para que se juntasse todos, né? Então, sendo assim, eu tenho o pai e a mãe na medida exata que eu necessito para o meu aprendizado. Então, é importante a gente fazer uma autoanálise, porque muitos de nós fomos aqueles que fomos abandonados, que ficamos órfãos, que o pai ou a mãe rejeitou. Então, mas enquanto eu desconheço as leis, que significa compreender como Deus age em nossas vidas, e sempre nós falamos que Deus é bom, que Ele é justo e que Ele é misericordioso. Então, sendo assim, os pais que nós recebemos nessa encarnação, ou melhor, os pais que nos recebeu, tendo nos dado tudo o que foi possível, é os pais que nós precisávamos. Então, podemos dizer que por detrás desse pai e dessa mãe, existe um modelo, existe uma lição. E nós vamos guardar dentro de nós essa imagem de pai e de mãe. E essa imagem nós vamos carregar conosco por toda a nossa vida, ou às vezes até por outras encarnações, dependendo do tempo de experiência que eu vivi junto com esses pais, né? Mas que sempre é necessário. Então, por que honrar pai e mãe e não simplesmente agradecer? Porque é muito comum a gente ouvir, você não me deu isso, você não me fez aquilo. Então, aí começa a nossa atitude de injusta, a nossa atitude de cobrança, né? Então, quando eu agradeço esse pai e essa mãe, eu estou honrando, eu estou agradecendo tudo o que eles me deram, que pode ter sido coisas extraordinárias, mas também podem ter sido experiências difíceis. Mas nada disso é por acaso, né? Sempre existe a necessidade. Porque, às vezes, a experiência de ser filho vai ser uma experiência difícil, vai ser uma experiência traumática, né? Mas sempre será um aprendizado, é a necessidade de cada um. Então, eu agradeço, não só pelo bem que eu vivi, mas pelas dificuldades que eu vivi, ou, às vezes, ainda vivo. Vejam só, uma mulher, né, quando ela se dispõe a uma gestação, né, a uma gravidez, que experiência é essa? Então, por isso, né, que é bom que transitemos pelos dois sexos. Em uma encarnação, nós podemos ser homens, ser pai ou não ser. Em outra, podemos ser mulher.
E há necessidade que seja assim, né, para que se adquira a experiência necessária. Por exemplo, é muito comum a gente ver homens que se sensibilizam diante da gravidez da mulher, que ficam até mais amorosos, que sentem-se como se estivessem grávidos também. Mas também a gente ainda vê homens embrutecidos diante do mesmo fato, que não conseguem ver o milagre da existência acontecendo, milagre esse que Deus concede a nós, mulheres. Mas muitas mulheres sequer pensam nessa possibilidade. Mas isso também a gente não deve julgar, porque isso é uma opção, é uma escolha. Então, nós temos que respeitar. E aí nós vamos imaginar quando essa criança chega em nossos braços, né? A gente observa que existe uma dependência que é muito longa, que ela vai ser dependente de nós por um longo período. Mas, de repente, a gente já esquece disso, e daí a pouco já estamos julgando os nossos pais, né? E esquecendo que nós ficamos sob a tutela deles, sob a responsabilidade deles, por um período tão longo. Então, agora, eu trouxe para vocês um vídeo do Dr. Haroldo Dutra Dias. Eu acredito que todos aqui conhecem o Haroldo, né? O Haroldo é um juiz de direito do estado de Minas Gerais. Ele é formado também em grego e hebraico. Ele traduziu o Novo Testamento da sua língua original para o português. E ele é um orador, um expositor e divulgador do espiritismo por todo o Brasil e também no exterior. Então, vamos ver, né, esse vídeo do Haroldo e vamos refletir sobre isso que ele vai estar passando para a gente. E aí depois a gente continua mais um pouquinho. Para valorizar a tua posição, você não tem que desrespeitar a posição de ninguém. Pelo contrário, aproveita quem te antecedeu. Porque a vida é um curso e você só tem que levar adiante. Só tem que levar adiante. Por isso Paulo diz a Timóteo: Deus, a quem eu sirvo desde os meus antepassados, ele incluiu os seus antepassados nele. Faz isso. Aí você vai dizer assim: mas você não está entendendo. Você não está entendendo. Meu pai é alcoólatra. Meu pai abandonou minha mãe. Não, minha mãe me abandonou. Eu não recebi nada do meu pai e da minha mãe. Não, você não conhece a minha história. Eu fui criado no orfanato. Então, vamos lá. Você está vivo por quê? Você encarnou como? Você chegou aqui numa espaçonave? Não. Você chegou numa nave, ela se chama útero. Uma nave aquática. E para você entrar dentro dessa piscina, duas pessoas tiveram que se encontrar.
tiveram que se amar, nem que seja por 5 segundos. Só que não interessa o que eles fizeram nos próximos segundos. O que eles fizeram em poucos segundos foi suficiente para te dar a coisa mais importante que você tem, sua vida. Você quer mais? Você quer mais ainda? Então, deixa eu te contar uma história. Em 1970, saiu uma moça de 20 anos de idade do interior de Minas, lugar que as pessoas passam fome, né? Norte de Minas, é um deserto assim, né? Jequitinhonha, né? E foi para Belo Horizonte trabalhar como empregada doméstica. E numa família de um senhor que era bancário. Na época que ser funcionário de banco era bacana, assim, né? Tipo classe média, legal. Tipo um funcionário público hoje, né? Assim, bem. E essa família, o casal tinha 3 filhos, né? O mais novo, de 18 anos, se atraiu pela moça, né? E ela ficou grávida. Não é? E vocês imaginam, né? Década de 70, uma família tradicional, ter a empregada da casa ficar grávida. Um negócio complicado. Foi aquele escândalo na família. Mas era uma família generosa. Generosa. Dentro do possível, né? Nós temos que entender o tempo, né? Então eles pegaram esse rapaz e sumiram com ele. E a moça ficou na casa, trabalhando. Mas a situação ficou muito difícil. Ela teve que voltar para a terra natal dela. E imagina uma moça de 20 anos, cheia de sonhos, né? Porque ela era analfabeta. Então ela queria aprender a escrever, aprender a ler. O sonho dela era fazer psicologia. Ela saiu daquela pobreza do norte de Minas para ir para a capital, sonhando, poxa, encontrar um cara legal, se casar, estudar, poder trabalhar, né? E aí se envolve, e acontece a gravidez. Estão entendendo que coisa complexa? É porque, gente, ninguém quer errar. As pessoas querem ser felizes. E às vezes elas são desajeitadas. E acabam criando infelicidade para elas e para os outros, né? Então essa moça volta. O pai sumiu, né? Sumiram com ele, né? Ela volta e aí as irmãs, e aí vai para a casa de um, vai cuidando daquela situação e começa a passar fome, muita fome, e acaba tendo que voltar. Quer dizer, lá ela tem o filho, não é? Nasce o filho, Haroldo Dutra Dias. E aí? Então você vai me dizer que é difícil? Você vai me dizer que é difícil? Não. Nós temos que honrar pai e mãe. Primeira coisa. Primeira coisa. Porque eles me deram a vida. Foi suficiente. Com a ajuda de Deus e dos bons espíritos, nós estamos aqui agora. Eu só precisava nascer. Falar o quê, né? Então, como nós vimos aí, né?
eles nos deram o que a gente tem de mais importante, que é a vida. E que a gente só tem que levar adiante. E aí, para dar seguimento, né, dentro desse capítulo, Kardec, ele dedica um outro item com o nome Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí eu vou ler para vocês uma passagem do Novo Testamento sobre Jesus. E tendo chegado à casa, e nela se reuniram tão grande multidão de povo, que não podia mesmo tomar o alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele tinha perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo, e ficaram do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu, perguntou, né? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados a seu redor, ele disse: Eis aqui minha mãe, meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 21, também de 31 a 35, e também em Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. E aí Kardec, ele inicia seus comentários lembrando que certas palavras pronunciadas por Jesus parecem estranhas e contraditórias aos seus próprios ensinamentos. E realmente essas palavras parecem contradizer toda a sua bondade e toda a sua benevolência. E como toda a sua doutrina tem por base o amor e a caridade, necessário se faz analisá-las dentro de um contexto global. Na realidade, Jesus, ele colocava a sua missão de evangelizar acima de tudo. Sendo assim, ele aproveitava todas as circunstâncias e situações para deixar os seus ensinamentos. E nessa passagem de sua vida, ele apenas aproveitou a situação para esclarecer que antes de qualquer parentesco biológico, nós somos todos irmãos na paternidade divina. E o que faz a ligação espiritual é a afinidade de sentimentos, de pensamentos, de ideias, e não os laços de sangue. Ele destacou ainda dentro desse capítulo a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E o Espiritismo tornou isso bem compreensível com as leis das reencarnações, através das quais as famílias consanguíneas elas vão se desfazendo e sendo inseridas na família espiritual, né, que vai crescendo, constituída por aqueles que aprenderam a se amar. Então, aprendemos com esse exemplo, né, de Cristo a sermos irmãos, pais, mães, de qualquer um, no momento em que alguém estiver precisando de um pai, de uma mãe ou de um irmão. Porque o espírito encarnado na Terra, sendo ele uma individualidade pré-existente ao corpo, porque esse espírito ele não foi criado no mesmo instante que o corpo,
né? No mesmo instante da concepção. Esse espírito, ele já viveu inúmeras existências, né? Que lhe deu inúmeras experiências, né? Convivendo com inúmeras pessoas, né? A caminho da perfeição. E esse espírito, então, sendo assim, o espírito, né, ele é herdeiro de si mesmo. Então, o corpo é herdeiro do corpo, a carne é herdeira da carne, e o espírito é herdeiro do espírito. E esse espírito, ele traz consigo o resultado dessas vivências em outras existências que lhes marcaram o ser, dando-lhes características próprias, que constituem a individualidade eterna. E, através do livre-arbítrio, ele vai reagindo às situações e às circunstâncias do meio em que ele vive, errando, acertando, mas sempre adquirindo novos conhecimentos. Assim, a família consanguínea, ela é um importante instrumento no desenvolvimento do novo homem na sua trajetória evolutiva. Essa família é geralmente constituída por espíritos afins, mas também pode existir nela espíritos estranhos para adquirir novos aprendizados. E também pode existir espíritos que não se simpatizam, que se hostilizam. Então, é necessário transformar esses sentimentos negativos em sentimentos nobres e prazerosos através das existências. Essa família é, portanto, um instrumento de evolução, onde todos estão num processo de autoburilamento, né? Resgatando débitos e se ajustando. Assim, o homem de hoje, ele reencarnando e desencarnando inúmeras vezes, ele já participou de inúmeras famílias, ele já conviveu com inúmeras pessoas, como pais, como mães, irmãos, avós, trocando de papéis. E nessa caminhada foram construídos laços de amizade e amor, mas também laços de inimizade e desamor. Então, os ligados pelos laços espirituais, eles continuam reunidos para sempre, mesmo deixando de conviver juntos, por estarem em experiências diferentes, em lugares diferentes, se encontrando esporadicamente, constituindo a família espiritual. Alguém aqui poderia, por exemplo, me falar o que é esse encontrar esporadicamente? Alguém sabe? Poderia me dar um exemplo? O que seria esse encontrar esporadicamente? Não é bem isso. Esse encontrar esporadicamente
seria no desprendimento do sono. Tá? Então, veja o quanto Deus é misericordioso, né? Então, mesmo essa família espiritual, ela estar aqui, né? Outros em outro continente, né? Em experiências diferentes, mas no desprendimento do sono, ele nos concede essa graça, né? De nos encontrarmos. Então, eu acredito aqui, quem aqui já não teve aqueles sonhos, né? Que você levanta assim no dia seguinte, bem, né? E fala assim, nossa, eu tive um sonho, eu sonhei com fulano, com cicrano, com beltrano. Ah, mas tinha algumas pessoas também que eu não conhecia. Um lugar que eu nunca vi. Então, esse é o encontro da família espiritual. Né? Pelo menos é isso, assim, o meu entendimento, né? Eu não sei, a Isabel, que tem um pouco mais de... Exatamente, nem se... Exatamente. Tá? É aquela coisa, porque nem sempre a gente lembra dos sonhos, né? Eu, particularmente, já tive, né? Lembrei, e eu acredito, né, que tenha sido, né, esse encontro esporádico. Sim, geralmente é bom, você... também é lógico. Então, como nós já falamos, né, existem 2 tipos de famílias. As famílias ligadas pelos laços espirituais e as famílias ligadas pelos laços corporais. As primeiras, elas são duradouras, elas perpetuam-se no plano espiritual e vão purificando-se através da purificação dos seus entes. Elas fortalecem, crescem na medida dos novos afetos que vão acontecendo no decorrer das existências. As segundas, que são as corporais, elas se extinguem por falta do alimento espiritual, podendo até se dissolver, civil ou moralmente, na atual existência. O que também a gente, às vezes, vê, né? De vez em quando, a gente fica sabendo de algumas coisas desse tipo. Então, essa é a mensagem de Jesus quando ele disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Então, naquela passagem do Evangelho, em momento nenhum, Jesus estava negando a sua família biológica. Ele apenas estava já ensinando a seus discípulos que nós somos todos iguais, que nós somos todos irmãos na paternidade divina. Então, ali, ele já ensinava, né, essa questão que somos todos filhos do mesmo Pai. E aí, para terminar esse capítulo, Kardec, ele dedica um item bastante extenso, que tem o nome de A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E aí, Santo Agostinho, ele inicia sua mensagem: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Ela revolta sempre os corações virtuosos,
mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. E aí ele propõe a gente analisar as causas desse sentimento, né? Afirmando que o Espiritismo veio lançar luz sobre essa questão, como em todas as outras. Então, após a morte física, o espírito, ele desperta no espaço como ele é. Ou seja, com os seus sentimentos, com as suas paixões, e lá ele continua a sua evolução, ou ele estaciona, até que sinta uma vontade de mudança. Então, isso aqui é o seguinte, às vezes, as pessoas acham, né, que a pessoa desencarnou, morreu, que ela virou santa, né? Ou então que ela descansou, né? Então, eu vou deixar aqui um exemplo bem claro. Por exemplo, se eu, Madalena, desencarnar agora, eu vou continuar sendo o que eu sou. Eu vou despertar do lado de lá do mesmo jeito que eu sou, com as minhas virtudes, com os meus defeitos, com as minhas paixões, com os meus vícios. Ninguém vai mudar. O que for de ordem material vai ficar aqui. Nós vamos levar conosco a nossa sacolinha, né? A nossa sacolinha, né? O resto, o corpo, inclusive o meu, esse corpinho, né? Vai ficar aqui, tá? Então, vai só a sacolinha. E lá, nós vamos continuar a nossa evolução, porque nós evoluímos lá e cá. Né? Ou nós vamos estacionar. E como ele diz aqui, até que sinta uma vontade de mudança. E aí eu vou falar, se não tiver vontade de mudar, vai ser empurrado. Vai ser empurrado a mudar. Porque não estaciona. Nós fomos criados para evoluir, para seguir em frente. Né? Então, pode até ficar lá um pouco estacionado. Se não acordar para a evolução, nós vamos ser empurrados a evoluir. Né? E aí, aqueles que já alcançaram um pouco de evolução, eles reconhecem os seus erros, que são frutos das paixões exacerbadas, eles arrependem-se e desejam corrigir e transformar. Eles aprendem que a única maneira de fazer isso é com a senha da caridade, que é o perdão das ofensas. Porque não há caridade com ódio no coração e sem o perdão. Sabem que precisam renascer na terra, em famílias de seus inimigos. Eles sofrem muito, hesitam, porque a simples mudança de intenção não é suficiente para eliminar esses sentimentos que foram criados, né, e enraizados. Então, é necessário a consciência de renunciar à vingança, de perdoar, para que possa conviver na família a quem lhes fizeram tanto mal. E acione uma vontade muito grande
de tentar uma nova existência, e isso causa medo e apreensão. Mas no tempo necessário, que varia de espírito para espírito, a evolução aí, o tempo necessário que vai ser de acordo com cada espírito. Eles recebem toda a assistência dos espíritos protetores que lhes prometem a assistência nos momentos difíceis. Então, aqui vem mostrar para a gente que nós nunca estamos sozinhos, que vamos ter sempre junto de nós o nosso anjo de guarda. E até aqueles anjos de guarda encarnados, né? Que eu acredito que todos aqui têm, né? Às vezes nos momentos difíceis, né? Aquele anjo de guarda encarnado, né? Então eles se preparam para retornar na Terra em uma nova oportunidade de recomeço, de reconciliação e de novos aprendizados. Mas a convivência íntima com as pessoas a quem se odiou é uma prova muito difícil para o espírito. Ele tem que transformar os sentimentos negativos em sentimentos positivos para cumprir com as intenções que foram criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Então, vejam bem, às vezes, vamos falar, né, do reencarne. Então, de repente, eu mesmo já pensei que, de repente, podia ser assim, né? Ah, eu vou reencarnar, né? Aí vamos, né? Vamos reencarnar. Mas não é assim. Para esse reencarne, existe toda uma programação, existe todo um desenvolvimento, existe uma arquitetura, onde nós, sem a veste carnal, nós somos só consciência. Então, lá, a nossa consciência vai pesar. Nós vamos ver tudo o que nós fizemos. E lá nós vamos assumir compromissos para quando descer aqui. Ninguém desceu aqui de alegre. Nós assumimos compromissos lá, né? Então, por isso que ele fala, né, que essas intenções que foram criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Só que aí vem aqui mais uma questão. Graças à misericórdia de Deus, o espírito renasce sem nenhuma lembrança do passado. O que facilita ele ver as pessoas ao seu redor como pai, mãe, irmãos, avós, durante a sua existência, despertando sentimentos tão nobres. Vamos imaginar, agora que eu vou falar por mim também, tá? Vamos imaginar que a gente não esquecesse, que lembrássemos. Será que a gente ia conseguir despertar esse sentimento tão nobre? Vamos dizer ali, convivendo na família, com desafetos. Com desafetos. Será que a gente ia conseguir amar? Será que a gente ia conseguir perdoar? Será que a gente ia conseguir tolerar? Tolerar. Porque, às vezes, a gente tolera. E será que, se a gente lembrasse, a gente ia conseguir isso? Então, está aí, mais uma vez, a misericórdia divina, né?
Então, essa cena aqui é aquela verdadeira cena, né, da família, pais, o pai, a mãe, os irmãos, os filhos, netos, né? Então, aquela cena alegre, feliz, né, com esses sentimentos nobres. Mas porque nós esquecemos. Então, Deus nos concede o esquecimento para que possamos perdoar, para que possamos começar a aprender a amar, a suportar. E assim nós vamos seguindo, né? Todavia, quanto mais intensa tenha sido essa animosidade em vidas pretéritas, mais difícil será a convivência, que pode muitas vezes ressurgir do inconsciente repulsas que se notam em algumas crianças, pois essas faltas podem estar num passado distante ou próximo, porque não houve o perdão. Porque não houve o perdão, que é o único recurso que desfaz os sentimentos perturbadores. E aí, Santo Agostinho, essa parte aqui é muito bonita. Santo Agostinho, ele conclama aos espíritas que compreendem os fatos a refletirem a sublime missão dos pais no aperfeiçoamento e felicidade futura dos filhos, ressaltando o seu papel educativo, a quem será feita a seguinte pergunta: o que fizestes do filho, da criança, confiada à vossa guarda? Se ela permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que ela fosse feliz. Então vós, carregados de remorsos, pedireis para reparar esses erros, solicitando uma nova encarnação para ela e para vós, onde a cercareis dos mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então, aqui ele está falando, né, da responsabilidade dos pais. E aí é o seguinte, a verdade, muitas vezes, ela fere. Mas sem ela, ninguém pode ser feliz. Porque todo pai e toda mãe que tem a devida responsabilidade no desenvolvimento espiritual dos seus filhos, e aí a gente fala com relação aos pais espíritas, essa responsabilidade é ainda maior. Pois disse Jesus, muito se pedirá a quem muito recebeu. Aí vocês vão me falar, mas Jesus não falou isso para os espíritas, né? Mas por que aqui Kardec fala, né, que a responsabilidade com os pais espíritas é maior? Porque nós, né, que estudamos a doutrina, que é uma doutrina que tira o véu, que descortina, né, que ela nos mostra claramente a lei de ação e reação, as reencarnações, a pluralidade das existências. Então, nós que estudamos a doutrina, nós recebemos muita informação
Então, por isso que aqui Kardec, ele cita esse texto também, que é do Novo Testamento. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Porque nós, por praticarmos essa doutrina, que nos dá tanta informação, nós temos mais possibilidade de ter mais conhecimento. Então, nós temos mais débitos também. Tá? E aí, eu quero fazer aqui alguns comentários meu mesmo. É muito comum eu estar conversando com casais ainda jovens, né, que têm ainda seus filhos pequenos, e que, às vezes, esses casais, eles se mostram preocupados com a educação moral. Não é escola, não. Com a educação moral e espiritual dessa criança. E aí, eu, como sou muito legal, né, falo assim, olha, você está corretíssimo de se preocupar com isso. Porque Deus confiou a você essa criança para que você tome conta dela, para que você eduque-a de forma que ela evolua. Como foi falado lá atrás, né? Para a gente não ver ela entre os sofredores. E aí eu falo para esse casal o seguinte: você corre um sério risco de errar por excesso, mas não vai errar por omissão. E aí, quando eu falo em errar por excesso, eu estou falando de mim. Eu errei por excesso. Errei por excesso. Medo. Mas eu tenho a consciência tranquila de que não omiti. Mas eu excedi. Excedi muito. E aí, lá atrás, nós não falamos que nós criamos dentro de nós uma imagem do pai e da mãe, que nós vamos carregar essa imagem do pai e da mãe por toda a vida, e às vezes até em outras existências, dependendo do tempo, né, que foi isso. E aí eu vou falar para vocês, eu tive um pai muito rígido, muito austero. Nós somos em 12 irmãos. Eu sou a mais nova. E os meus irmãos mais velhos, porque o meu irmão mais velho, ele tem idade para ser meu pai. Então, meus irmãos mais velhos costumavam até falar assim, que comigo a coisa estava sendo mamão com mel, que a coisa estava sendo fácil. Com eles tinha sido muito mais difícil. Devido ao tempo, né, tal. E aí, eu, Madalena, como já falei para vocês, também fui rígida. É a imagem que eu guardei do meu pai. Eu também fui rígida. E aí, hoje, isso já em outro tempo, né? Vamos imaginar o tempo. Mas mesmo naquele tempo, jamais, né? Eu fui muito rígida. E aí, hoje, eu vejo a minha filha mais velha, né? Eu tenho 2 filhos, um casal. Inclusive, o mais novo está aqui. Com ele foi mais tranquilo. Mas com a mais velha, foi realmente... Eu fui rígida. E hoje, a minha filha é casada, tem 33 anos, eu tenho 2 netos, 2 netinhas, uma de 7 meses e uma de 3 anos e meio para 4,
eu vejo a minha filha criando a minha netinha de 4 anos ali, rígida. Então, é a imagem que ela herdou. Então, quando Kardec falou lá atrás que nós guardamos essa imagem, eu não estava falando besteira. Eu estou citando o exemplo aqui meu, que eu herdei essa imagem, passei para minha filha, para os meus filhos, e hoje eu vejo a minha filha em outro tempo também sendo rígida. E eu fico feliz. Por quê? Provavelmente ela não vai errar por omissão. Porque, sei lá, a rigidez, depois a psicóloga às vezes conserta, né? Tem aí a psicóloga, faz terapia, né? Melhor do que omitir, né? E seguir o caminho errado. Eu penso assim, sei lá, acho que é melhor. Já joguei na mão das psicólogas. E aí, né? Na educação dos filhos, nós devemos sempre lembrar, principalmente com relação aos filhos mais difíceis, que nós devemos educar essas emoções e esses sentimentos, procurando desenvolver os bons, a fim de atenuar os maus. E ele conclama as mães a jamais repelir o filho, que desde o berço demonstra alguma animosidade, sabendo que um ou outro odiou ou foi ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. E, por fim, ele nos dá um alento. A tarefa não é tão difícil como podeis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. E, para finalizar, eu trouxe para vocês um outro vídeo. É um vídeo de uns 7 minutos, do grande médium, né, e orador espírita, um grande benfeitor, né, que tem a Casa do Caminho, Divaldo Pereira Franco, né, que divulga o espiritismo por todos os continentes. Então, nesses 7 minutos, Divaldo vai falar praticamente tudo que nós falamos, de uma forma clara e bem objetiva. Então, vamos prestar atenção, né, em mais esse vídeo. E sendo vocês muito jovens, eu gostaria de dizer, enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam, e sendo vocês muito jovens, eu gostaria de dizer, enquanto tiverem mãe e pai, mesmo que eles não correspondam, ame-os, porque são os grandes tesouros que a divindade colocou no caminho nosso. Amando aos pais, mesmo que algumas das nossas mães não mereçam. Como dizia Buda, ela nos deu a vida e poderia ter interrompido e não interrompeu. Vale o nosso amor. O nosso prêmio de jovens, o mínimo que podemos fazer é respeitar nosso pai, nossa mãe, mesmo que eles não se respeitem. Nós, como filhos, temos um débito. E por que lhes digo isso? Porque eu tive a mãe mais extraordinária do mundo, analfabeta. Ela me deu dignidade. Ela me ensinou a amar. Ela não entendia de nada, era muito pobre. Nós éramos 13 irmãos.
e ela teve 3 abortos espontâneos. Quando ela foi fecundada, sou o último, estava com 42 anos e estava na menopausa. E o médico disse: a senhora tem que abortar, porque ele vai lhe matar. Se a senhora levar a gravidez adiante, ele vai lhe matar. Ela disse: mas é isso, para dar vida, é necessário dar a vida. Eu prefiro morrer para que meu filho viva. E aqui estou eu com 90 anos, porque ela me amou, sem se preocupar em perder a vida. Ela desencarnou nos meus braços, com 86 anos. E desde que ela morreu, não me abandonou nunca. Todos os dias pela manhã, quando eu desperto, ela está sorrindo. Minha mãe tinha olhos verdes. Muitos aqui devem conhecer Raul Teixeira, que tem olhos verdes. E eu tenho a impressão que Raul é que é filho de minha mãe. Eu não. Mas antes de morrer, eu vou comprar uma lente vermelha e vou morrer de olho... Vermelha não, verde. Vou morrer de olho verde. Esta mulher é extraordinária. Então, quando eu abro o olho, ela faz: Di, já orou? Eu digo: mãe, eu estou chegando agora. E ela diz: ore, meu filho. Você vai viajar com o sol e não sabe que vai alcançar o entardecer. Quando me vou deitar, eu viajo há mais de 250 dias por ano. Cansado, idoso. E estou muito cansado. Ela faz: meu filho já orou? Eu digo: mãe, o meu dia foi uma prece. Ore. Porque você não sabe se vai despertar no corpo amanhã. Então, ore. As mães e os pais, nesta época antiética, de desvalor, são tesouros que Deus colocou em nosso caminho. Talvez algumas não mereçam, e eu conheço muitas. Mas o problema não é nosso, é delas. A nós nos cabe amá-las. Não competir, não desvairar, não nos entregarmos à loucura da juventude que passa. Passa muito rápido. Depois que passa, é muito rápido. 90 anos, quase um século. Parece-me que foi ontem. Então eu guardei para falar a vocês, desde que a nossa Iraci me propôs o encontro com os jovens, falar-lhes de um tema que ninguém tem coragem: respeito aos pais, ao pai e à mãe. Se nós somos filhos de um casal solteiro, que bênção, fantástico. A coragem de desrespeitar os falsos códigos de uma sociedade indigna e que se veste de uma ética que não respeita para parecer o que não são. Então amemos esta mãe que teve a coragem de enfrentar. Mas se ela por acaso derrapou muitas vezes, é porque não encontrou um braço amigo para ajudar. Não nos cabe julgar, porque nós também temos as nossas derrapadas. Se o nosso pai nos abandonou na infância, ou se ele não corresponde à expectativa, que nós tenhamos esse exemplo de não fazer o mesmo com os nossos filhos. E posso dizer-lhes que muitas mães que cometeram equívocos muito graves, inclusive abortos, a divindade tem misericórdia, porque elas são co-criadoras com Deus. Então gostaria que nessa conversa nossa tivesse lugar preferencial o amor aos nossos pais, porque daí derivamos todos os tipos de amor, de necessidades emocionais. Se conseguirmos amar uma mãe ingrata, brigona, que nos manda para a rua desde a infância, vai se virar miserável. A gente vai e se vira, vida de um lado, vida do outro, e sobrevive. Chegamos à idade da adolescência, estamos caminhando para a idade adulta, para a maturidade. Mas então está na hora que eles precisam de nós. Nada dessa coisa chique, ficar de mal com a mãe. É tão chique, mas é tão pueril. Ficar de mal com o pai porque não correspondeu. Mas por que nós vamos gastar tempo no lado negativo da vida? Nós trazemos em nós um pouco deles. É o arquétipo junguiano. Do ponto de vista materialista, nós somos o resultado da hereditariedade, do meio social.
que eles nos proporcionaram. Mas, do ponto de vista espiritual, nós temos um vínculo muito maior do que parece. Vínculo bom, vínculo mau. A nós nos cabe amá-los a qualquer preço. O resto é com Deus. Falar o quê, né? Eu me identifico muito com esse vídeo do Divaldo. Como eu já falei, minha mãe teve 12 filhos, e eu sou a última. Quando a minha mãe ficou grávida, né, de mim, ela tinha 40 anos. E o que é mais engraçado, né, nisso tudo é que meus irmãos, do primeiro até o 11º, eles têm, assim, de diferença entre um e o outro. 1 ano, 1 ano e 1 mês, 11 meses. É essa faixa. E entre eu e a 11ª, existe quase 6 anos de diferença. Eu acho que não era nem para ter vindo, né? Mas eu estou aqui. E naquele tempo, as mães da gente, elas, assim, certas coisas, elas não falavam, né? Mas eu ouvia dizer que ela havia operado para não ter mais filho. Mas também, naquele tempo, não sei como isso funcionava. Só sei que daí, 5 anos e meio, 6 anos, apareceu eu, né? Então, eu sou a mais nova de 12, não de 13, igual o Divaldo. E a minha mãe, ela era analfabeta. 2 irmãos meus faleceram ainda crianças. Então, ela criou 10. O meu pai, ele tinha sítio. Então, ela criou esses 10 filhos na roça, sem água encanada, sem energia, sem tudo, sem nada, né? Eu me lembro, quando a energia passou lá, né, no sítio, eu já era mocinha. Mas a minha mãe, apesar dela ser analfabeta, ela era muito sábia. Ela tinha muita sabedoria. E sabedoria é coisa que não se aprende em bancos de universidade. Sabedoria é o espírito que adquire. E ela era muito sábia. E graças aos meus pais, hoje eu estou aqui, com 57 anos. E muito obrigada à minha mãe, analfabeta, mas sábia, que me ensinou muito. Muito obrigada à minha rainha, de nome Antônia. Muito obrigada a todos vocês e que Jesus nos abençoe.